Shalom, queridos irmãos, nós estamos aqui reunidos novamente no nome santo, bendito e excelso de Jesus para a nossa segunda unidade do curso de consolidação. Como eu disse na semana passada, você que está aqui conosco, você já atravessou uma ponte que Jesus criou para você, a ponte da salvação. E o nosso curso, ele é todo baseado no livro Construindo Verso, Destruindo Relacionamentos. Nós estamos hoje na nossa segunda unidade, que seria o relacionamento com Deus pelo arrependimento. Nós vimos a semana passada da importância de nós termos um relacionamento com Deus. E Jesus Cristo construiu essa ponte desse relacionamento com Deus. Você não vai conseguir seguir esse curso sem adquirir o livro Construindo Versos, Destruindo Relacionamentos, da apóstola Valnice Milhomens. Você pode adquiri-lo através do site Palavra da Fé, através da internet, ou procurando uma igreja local da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo. Na nossa igreja local, você entrando em contato com a secretaria aqui da igreja, você vai ter uma porta para adquirir, através da igreja local, este livro, que vai ser de suma importância na sua consolidação, no seu caminhar, nessa nova vida com Jesus. E a nossa unidade de hoje, o relacionamento com Deus pelo arrependimento, nós entramos pela porta da salvação, mas quem construiu essa porta foi o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que através do seu Filho, que esteve aqui na terra, construindo essa ponte, nós temos novamente um relacionamento com o Deus, o nosso Criador, o nosso Senhor. O arrependimento é uma porta de entrada para esse relacionamento com Deus. E como nós vimos a semana passada, nós temos um versículo para guardar no coração. E o versículo dessa semana, para você guardar no seu coração, está ali no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. E o texto diz assim, Jesus Cristo dizendo: "O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho." Jesus Cristo, quando iniciou o seu ministério, ele veio trazer essa esperança, ele como um Messias, através da obra que ele cumpriu aqui na terra, um justo, uma pessoa que não cometeu pecados, morrendo por todos nós pecadores. E ele diz que o tempo está cumprido, porque ele já estava aqui na terra no seu ministério. O reino de Deus estava próximo, porque ele tinha que confirmar a obra dele aqui na terra, terminar o ministério dele aqui na terra, para ascender novamente aos céus. Ele precisava pregar o Evangelho, ele precisava gerar discípulos e precisava morrer ali naquela cruz do Calvário, para que, através da ressurreição dele ao terceiro dia, nós tivéssemos essa ponte em direção ao Pai, com o relacionamento restaurado com o nosso Deus, o nosso Criador, e através de Jesus, o nosso Pai. E ele fala também: arrependei-vos e crede no Evangelho. Evangelho é uma boa nova, a boa nova da salvação que Jesus proporciona para cada um de nós. E todos os homens, eles têm um grito no coração. Esse grito, ele fala muito na nossa alma, nas nossas emoções, a respeito da nossa comunhão com o nosso Criador, aquele que criou todas as coisas, aquele que criou a cada um de nós. Mas nós pecadores, como nós conciliamos essa distância que existe entre um Deus Santo e cada um de nós?
A glória do amor divino estabeleceu um plano que arranca o homem das trevas do pecado para o reino de Deus, de amor e de luz. É um plano que Jesus Cristo executou aqui na terra, um plano que permite a transformação da natureza pecaminosa e decaída do homem em uma natureza santa, que é recriada pelo Espírito Santo de Deus. E esse plano de transformação, esse plano que Jesus veio cumprir aqui na terra, para que cada um de nós estivéssemos incluídos nesse plano, ele está descrito, esse plano de transformação, ele está descrito lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, dos versículos 17 a 19, que dizem assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Essa é a meta de Deus para cada um de nós, para que a reconciliação com Ele, esse caminhar com Ele, esse tempo novo que nós passamos com Ele, onde as nossas transgressões, elas ficam lá na cruz do Calvário, elas ficam ali através da salvação de Jesus, pregadas ali naquela cruz. E através dessa salvação que Jesus nos proporciona, onde Ele cobre os nossos pecados através do sacrifício vicário dele e nos traz um tempo novo, um tempo de reconciliação com Deus e um tempo de proclamação da palavra para as outras pessoas. Esse é o propósito para cada um de nós. Mas, para uma comunhão plena com Deus, algo precisa acontecer nos nossos corações: o arrependimento dos nossos pecados. O arrependimento fala de mudança de pensamento. Nós mudarmos os pensamentos, porque quando nós estamos no mundo, nós estamos inseridos neste mundo, os nossos pensamentos eles são levados pelas coisas do mundo. Mas nós precisamos mudar os nossos pensamentos, porque Deus não pensa como o mundo. Deus é um Deus santo e nós precisamos buscar essa santidade que existe em Deus. E esse arrependimento, ele fala de uma mudança de pensamento, uma mudança completa na nossa mente, para nós nos movermos para uma direção totalmente nova, uma direção diferente daquela direção em que nós estávamos. Romanos 12:2, o apóstolo Paulo nos escreve que nós não devemos nos conformar com este século, o século onde nós vivemos, mas nos transformarmos pela renovação da nossa mente, para que nós experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É esse o propósito de Deus na mudança dos nossos pensamentos, para que nós experimentemos a vontade dele, que é sempre boa, agradável e perfeita. Mas o arrependimento também, ele fala de uma mudança de sentimento, porque nós temos uma alma, nós temos sentimentos. E nós precisamos compreender o quanto é negro e terrível o pecado. O pecado, ele precisa fazer com que nós nos sintamos mal. Nós não podemos mais sentir uma letargia pelo pecado. Nós precisamos abominar, nós precisamos nos sentir tristes pelo pecado e decidir abandoná-lo totalmente das nossas vidas. Mas o arrependimento também fala de uma mudança de propósito, uma mudança de vontade. Nós mudarmos a nossa vontade. Provérbios 28:13 declara que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Nós nunca prosperaremos se as nossas transgressões não forem encobertas pelo sacrifício de Jesus.
Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Arrependimento, então, é uma mudança não só de direção, mas uma mudança de sentimento e uma mudança de vontade. É uma decisão que nós tomamos na nossa vida. E o arrependimento, ele provoca alguns resultados na nossa vida. O arrependimento fala que nós podemos trocar a nossa vida egoísta. Porque egoísmo é uma característica de uma pessoa que vive pecando. É uma pessoa limitada, sem sentido. E nós podemos trocar tudo isso pela vida eterna. A vida eterna que está marcada pelo amor de Deus. E essa é uma promessa contida lá no livro de Efésios, na carta de Efésios, no capítulo 4, versículos 22 a 24, que dizem assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes de Deus. Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito que o arrependimento vai trazer nas nossas vidas, vai trazer nos nossos corações. Mas existem alguns meios. Deus, Ele que criou a forma com que nós nos devemos aproximar dEle. Existem alguns meios de arrependimento. Existem alguns meios com que nós nos arrependemos do nosso pecado. E na carta ao Tiago, nós temos uma ideia muito clara que Deus deixa para nós, através da sua palavra, o que nós precisamos fazer para chegar a esse arrependimento genuíno, a esse arrependimento que realmente vai transformar as nossas vidas. No livro de Tiago, capítulo 1, versículos de 21 a 25, o texto diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo da maldade. Nós precisamos jogar fora das nossas vidas toda a impureza, todo o pecado, todo sentimento de ruim, todo tipo de maldade que nós podemos carregar dentro do nosso coração. Nós devemos acolher, então, com mansidão, a palavra em vós implantada, a palavra de salvação, a palavra do Evangelho, a palavra das boas novas, a palavra implantada nos nossos corações, vai fazer com que toda essa impureza, todo esse acúmulo de maldade, ele seja levado para fora de nós. E nós, como novas criaturas, nós mudaremos as nossas atitudes. E a palavra em nós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. O versículo 22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então nós precisamos praticar tudo aquilo que nós lemos, tudo aquilo que nós aprendemos através da palavra. A nossa comunhão, onde nós escutamos a palavra de Deus através do culto, através de aulas, isso é uma parte importante para que nós gravemos no nosso coração a palavra de vida que o Senhor nos deixou. Nós não podemos ser ouvintes dessas palavras, nós temos que ser praticantes, nós temos que colocar em prática através do nosso jeito de viver, através das nossas atitudes. E o versículo 23 diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquecer de como era a sua aparência. Nós precisamos olhar para um espelho e começarmos a ver Jesus refletido através de nós. Nós precisamos mudar o nosso jeito de ser, a nossa atitude. Nós não podemos nos conformar em sermos aquelas velhas criaturas que andavam por caminhos maus, que andavam por caminhos de maldade, agredindo pessoas através das nossas atitudes, através da verbalização daquilo de ruim que nós tínhamos dentro do nosso coração.
Nós precisamos passar uma régua nessa fase da nossa vida e começarmos novas atitudes, novos jeitos de ser. E a palavra gravada dentro de nós vai fazer com que isso seja uma realidade na vida de cada um de nós. E no versículo 25, Tiago continua: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Quando nós praticamos essa palavra, a palavra nos fala da perfeição de Deus, daquilo que é bom, daquilo que é perfeito, daquilo que é excelente no caminhar dos nossos dias, no caminhar cristão. Quando nós praticamos isso, nós operamos uma transformação no nosso jeito de ser, nós operamos uma transformação nas nossas vidas. E o texto, ele encerra dizendo que nós seremos bem-aventurados em tudo o que nós fizermos. Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa feliz, é uma pessoa que deixou uma situação de pecado para experimentar uma vida de liberdade, como diz esse texto, uma liberdade que nós só alcançamos em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o autor da liberdade e a liberdade plena nas nossas vidas. E nós podemos concluir então que o arrependimento ele tem um aspecto tríplice, que é uma mudança do ponto de vista quando você reconhece como pecado o que a Bíblia diz que é pecado. Você admite que é culpado por ferir a santidade de Deus. Nada traz a verdade, apenas a palavra de Deus. O próprio Deus, descrito através da sua palavra, ele vai dizer o que é pecado e o que não é pecado. Quando nós conhecemos a palavra, quando nós vivemos a palavra, o nosso ponto de vista muda. Tudo aquilo que nós aprendemos durante a nossa vida, tudo aquilo que nós aprendemos durante o nosso patamar de vida, isso vai sendo deixado de lado e as verdades de Deus, elas vão sendo gravadas no nosso coração e na nossa alma. E nós vamos mudando e nós vamos nos transformando. Reconhecido que somos, que as nossas atitudes antigas eram atitudes pecadoras, mas as nossas atitudes novas vão ser totalmente diferentes, porque o arrependimento alcançou o nosso interior e é algo de dentro para fora que vai fazer com que nós reconheçamos os nossos pecados e nós nos arrependamos deles. E há uma mudança de sentimento também, que seria o nosso segundo aspecto. Há uma mudança de sentimento que se mostra na tristeza pelo pecado cometido contra um Deus justo e santo. Deus é perfeito. Deus, ele não se conforma com o pecado, mas ele é misericordioso para traçar esse plano maravilhoso para cada um de nós. Nos livrarmos da situação em que nos encontrávamos, uma situação de pecadores e indo para o reino da morte. Mas a obra de Deus, a obra de Jesus Cristo aqui na terra, por cada um de nós, faz com que a nossa vida tome um novo rumo, uma nova direção. E esse sentimento nós precisamos ter dentro de nós, uma mudança de sentimento. Se nós achávamos que nós éramos bons, nós vamos entender que bom, só existe um bom, que é o nosso Deus. E nós precisamos nos aproximar dessa característica de Deus. E nós só nos aproximamos dessa característica através da transformação dos nossos sentimentos. Os sentimentos, normalmente, eles são egoístas, eles são maus. Para serem transformados em sentimentos bons, em sentimentos que compartilham tudo aquilo que nós temos, em sentimentos que compartilham tudo aquilo que somos, tudo aquilo que Deus faz nas nossas vidas e faz através das nossas vidas. E o último aspecto
seria uma mudança de propósito em decidir. É uma decisão de abandonar o pecado e nós nos esforçarmos por obter perdão e purificação. Esses seriam os aspectos do arrependimento. A mudança de ponto de vista, uma mudança de sentimento e uma mudança de propósito, uma decisão. Nós decidimos nos arrepender através de tudo aquilo que Deus proporciona para cada um de nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, a semana passada nós tivemos uma aplicação a respeito da lição que nós vimos. E nessa semana nós temos uma aplicação também para essa lição. Depois de você ler toda essa lição, você tem uma aplicação prática a respeito de tudo que você aprendeu através de tudo que você leu, de tudo que você estudou. Então, essa semana, o que você vai fazer? Você vai parar, tirar um tempo de oração a Deus e pedir a Deus para que o Espírito Santo de Deus revele qualquer tipo de pecado que você carregue ainda no seu interior. E o pecado ele só é revelado através da presença do Espírito Santo de Deus, que vive dentro de você. Se você orar a Deus, que você pedir a Deus, Deus vai revelar tudo aquilo que ainda pode estar maculando o seu relacionamento com Ele. Então, tudo que vier à sua mente, tudo aquilo que o Espírito revelar para você, faça uma lista de todo o pecado que você ainda carrega dentro de você. E ore em cima dessa lista de pecados. Se arrependa de tudo isso que você ainda carrega dentro de você. Peça perdão a Deus desses seus pecados e receba esse perdão e a purificação que o sangue de Jesus traz sobre os seus pecados. E escreva sua lista de palavras e leia a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: proclame essa palavra em cima da sua lista de pecados. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo pecado. Então louve a Deus pelo recebimento do perdão do seu pecado, pelo recebimento do perdão que o sacrifício de Jesus proporciona. Continue a sua memorização dos versículos. Você já tem 2 versículos para guardar no coração. Reveja todos esses versículos. Escute a voz de Deus lendo o Evangelho de Marcos, que está lá no fim do livro. E continue a sua leitura bíblica, a leitura do Evangelho de João. Continue trabalhando como um cristão que luta pela transformação, um cristão que se arrepende dos seus pecados, um cristão que aceita a forma com que Deus traçou para que você se aproxime dele. E, com certeza, a sua vida vai passar por uma transformação. E eu oro por vocês agora, para que esse momento realmente seja um momento de reflexão. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus marque o seu coração e marque todas as decisões que você tomar na sua vida. Vamos curvar nossas cabeças. Senhor, agradecidos somos pela Tua revelação, pela estratégia de salvação que o Senhor traçou por amor a nós. Meu Pai, eu Te agradeço por cada irmão que está se empenhando em ser consolidado, em ter uma nova vida, uma vida de adoração, uma vida de louvor ao Teu nome. Senhor, abençoa-os, abençoa cada irmão que está fazendo este curso de consolidação. Que o Senhor seja com eles, que o Senhor mostre a cada um deles os Teus caminhos, as Tuas verdades, e que em nome de Jesus o arrependimento cresça no coração deles, que eles tenham a certeza da verdade do que é um arrependimento, do que eles precisam fazer para que o Senhor entre e transforme
totalmente a vida deles, meu Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço por essas vidas e louvo o teu nome, agradecido em nome de Jesus. Amém.